Então, né, galera, bom dia. O meu nome é Yasin Soares, estou junto do Emerson e a gente vai apresentar um pouco sobre como seria a sua sobrevivência universitária, né? Então, o que a gente começa com o que é a universidade. Tu quer começar falando, Emerson? Pode ser, se quiser eu falo. Bom, eu sou o Emerson, também faço parte do PET de Computação, sou da turma de computação também, estou no terceiro semestre junto com o Yaslin, com o Jonas. Apesar de estar no terceiro semestre, o primeiro semestre só que a gente passou na universidade, a gente passou acho que uns 5 meses, 4 por aí. Então a gente também não conhece exatamente a universidade, assim como vocês. O que a gente sabe é o pouco que viveu por lá. Eu entendo que pegar por teoria aqui, né, a galera sai falando sobre tour, essas coisas. Por exemplo, eu, no tour, dentro da sala lá da UES, eu tava perdido que só, entendeu? Então, imagina online. Então vamos lá. O que é a universidade, né? A universidade, no geral, ela é baseada em três principais pilares e que também o PET de computação é baseado. A primeira é a pesquisa, né? E o que seria a pesquisa? No caso da universidade, né, a pesquisa, ela traz como ponto aí a inovação, né, tipo a obtenção de novos conhecimentos, de novos dados, é uma contribuição, assim, para o desenvolvimento teórico. Então, é um negócio em que a gente descobre coisas novas, entendeu? A gente junta coisas novas e traz para o ambiente para que todo mundo tenha acesso a isso. E ensino se trata aí de você conhecer novas pessoas que são de nichos diferentes, que sabem coisas diferentes de você, e tem muito a questão de compartilhamento de conhecimento, né? Então, a universidade em si é um ambiente muito bom para você aprender, não só com aulas com professores formados, mas com outros alunos também que têm experiências diferentes da de vocês, né? E o outro pilar é a extensão, que é a ideia de você aprender a conviver dentro e fora da universidade, né? Uma preparação para o mundo lá fora. Então, quando você está na universidade, você tem a oportunidade de se formar tanto para uma parte profissional da coisa, quanto social, assim. Você sai uma outra pessoa, você entra com a cabeça e sai com outra melhor, mais madura, etc. Isso é verdade. Então, aqui a gente vai trazer uma pequena comparação entre a escola versus a universidade, né? Que, falando no meu caso, eu saí direto da escola para a universidade, entrei no mesmo semestre que o Emerson, e, tipo assim, foi um choque muito grande, porque a universidade ele é um ambiente completamente diferente da escola. Você tem bem mais liberdade, é um ambiente muito diferente, né? E como primeiro ponto, a gente tem um acompanhamento ao discente, que basicamente na escola a gente tem aquele nosso coordenador, ou a nossa professora, que não deixa a gente mexer no celular, que pega no pé, que fica perturbando para a gente não mexer no celular. E na escola é isso. Já na universidade a gente não tem essa esse acompanhamento tão grande, como que eu posso dizer, aquele tá lá, de estar tá perturbando, de querer que você saia do celular para aprender, ou seja, não tem esse acompanhamento do audicente tão forte como na escola tinha. Ou seja, se você quiser chegar lá na aula e ficar mexendo no celular, a aula toda, perfeito, você pode ficar mexendo no celular. Eu já vi gente que já levou foi um notebook e ligou lá na parede, botou o carregador na parede e ficou lá jogando um jogo lá, um Pokémon. Um exemplo disso é que, por exemplo, até tipo na hora de conversa, assim, geralmente quando você está numa sala de aula, né, o professor fala, "Ah, cala a boca, não sei o quê", aí você começa a se comportar, e quando acontece de novo ele pede para tu se aquietar novamente, tipo, depois de vários avisos é que ele tem alguma atitude, né? Então, tipo, na universidade não, se você está atrapalhando a aula, você vai incomodar tanto o professor como os alunos que estão lá dentro, e provavelmente o professor, sei lá, no segundo aviso ou no primeiro, ele já vai pedir para sair de sala. E quanto ao uso de celular, como o Yasmin falou, eu já tive professores que não aceitavam muito bem, né, o uso de celular. Então vai muito de professor para professor, mas no geral, realmente você pode usar o que quiser lá dentro, exceto drogas. Então, a assiduidade dos alunos. Então, esse ponto, assiduidade dos alunos. Então, esse ponto ele é basicamente sobre aquele momento que você pode ficar dentro da sala ou fora da sala. Por exemplo, quando a gente estudava no colégio, na escola, geralmente quando a gente saía de sala era para beber água ou ir no banheiro, né?
Já na universidade, a gente não precisa ficar para a gente sair de sala, a gente não precisa pedir para o professor. Alguns professores são chatos e pedem que você ao menos dê uma explicação, mas no geral, os professores eles não ligam se você está saindo ou saindo da sala ou entrando, contanto que você não esteja atrapalhando a aula, né? Então, basicamente, é um ponto a mais de liberdade, porque, por exemplo, se você não estiver se sentindo confortável na aula e, sei lá, você não estiver entendendo e quer tomar um ar, você pode tranquilamente sair, ficar lá fora o tempo que você quiser e voltar quando você quiser. Falando novamente, contanto que não atrapalhe a aula. Então, esse é um ponto que a gente difere bastante da escola versus a universidade. Na escola, a gente já tem um controle maior das pessoas que entram e saem, a gente não pode ficar muito tempo fora. Já na universidade, não, é mais liberado esse ponto, né? Resumindo, ninguém tá nem aí pra você, então tu tem que estudar mesmo se quiser passar nas cadeiras, e é isso. Exatamente. Então, fardo, né? Basicamente, é o que o ponto está falando. A gente, na escola, a gente é obrigado a utilizar uma farda. Geralmente, nos dias de sexta, a gente pode ir de roupa, não sei na escola de vocês, mas na minha era assim. Sexta-feira é o dia livre, daí a gente ir de roupa. E aqui na universidade a gente não tem isso. A gente pode ir com a vestimenta que quiser. A gente pode ir de calção, pode ir de calça, chinela, tanto faz. Isso não faz a menor diferença. Tanto que você esteja lá, não importa se é a vestimenta que você está usando, né? Desde que vestido, né? Exato. Então, materiais, né? Na escola, a gente tem, muito provavelmente, a gente tem as nossas apostilas ou livros, né? Que nossos pais compravam e a gente estudava por eles, né? Já na universidade, a gente não tem isso. A gente meio que tem que, entre aspas, se virar, né? Por conta que o professor, muito provavelmente, ele vai dar o livro básico, ele vai dar a disciplina, né? E a partir disso, você pode procurar o PDF, né? E estudar por ele. Ou seja, a gente não tem apostilas, aliás, livros pré-definidos. A gente tem os livros que o professor vai passar, então depende muito de professor para professor. E basicamente é isso. A gente na escola é mais pré-definido, né? Então você não leva carão se levar um papel e uma caneta, só não levar nada, então. Isso. É aquela coisa, né? Ninguém liga. Ninguém liga pra você lá dentro. É isso. Então, a gente lá na universidade a gente também tem os grupos apoiadores de ideologia, que a gente também tem nas escolas, mas na universidade isso daqui é bem mais presente. A gente vai ver bem mais, entre aspas, militantes, né? Que do que a gente veria na escola, né? E é isso. Não tem o que falar. Então, a gente também tem a diferença entre os professores. Então, a gente no ensino médio, no fundamental, a gente tinha professores que, querendo ou não, ligavam para a gente, né? Eles se importavam se a gente estava estudando, se a gente entregava a tarefa, se a gente ia bem numa prova, fazia atividade para passar, dar um pontinho na média, sei lá. Aqui a gente já tem os professores mais assim, nem aí, sabe? Mas nem aí mesmo. Tipo, o papel deles é entrar lá, dar aula e vazar. Se você assistiu, se você não assistiu, se você entendeu, se você não entendeu, tanto faz para ele, não faz a menor diferença. E ele tá lá para você aprender. Então, desde que no momento da aula você tire suas dúvidas, você faz o exercício, tire suas dúvidas com o próprio professor, tenho certeza que ele vai te ajudar. Porém, se você não tiver a disciplina correta, vai ser mesmo que nada, porque ele não meio que não vai ligar tanto a você como os professores do ensino médio ligariam. E também na universidade vocês vão ter a oportunidade de ter aula com professores muito bons, sério mesmo. Por exemplo, E no primeiro semestre, eu e Yasmin e outros meninos que estão no terceiro hoje em dia tiveram a oportunidade de ter aula com a Camila, que foi uma professora excelente. Tipo assim, ela quebra o estereótipo de professor de universidade, assim, que é isso. rígido, sei lá, vai te reprovar se tu brigar com ele. Não tô dizendo que não existe, tem, e é a maioria. Mas alguns são muito bons
Eu tive a oportunidade de ter aula com o Telmo também, acho que foi um dos melhores professores que eu já tive aula. Vocês estão tendo aula agora. Ai, não, ele não, né? Não, mano, no segundo semestre, mano. É semestre que vem. É. Isso. Pronto. Então, a gente também tem a diferença entre lição de casa, né? A gente é acostumado na escola a fazer o nosso dever no nosso caderno, então você vai lá, dá o visto e pronto. Na universidade a gente não tem isso, não é muito comum a gente ter essa lição de casa, tipo, para todas as aulas. O Telmo é uma exceção, né? Mas, por exemplo, é normal dos professores passarem uma lista só para você estudar por ela. Ela pode não valer nada, também como pode valer. Mas essa questão de lição de casa ela é bem mais flexível do que na escola. A gente não tem os prazos, eles são mais flexíveis, dependendo do professor para professor, e basicamente é isso. Só comentando uma pergunta que teve no chat, que era como é que a presença era cobrada, né? É como o Ismael realmente falou, então cada professor tem uma forma de dar presença. Por exemplo, o Telmo, ele tinha uma extensão no navegador que ele conseguia pegar todo mundo que estava na chamada e anotava lá, entendeu? E quando não funcionava, ele tirava um print. Mas, por exemplo, a Ana Luísa, que é a professora que a gente está tendo aula agora, ela não cobra presença dessa maneira. Então, ela vai passando umas atividades, eu acho. Eu nem sei como é que ela cobra presença, eu não sei não. Mancha, eu também não sei não. Acho que ela tira um print e pronto. Enfim, No meu, eu sei que o Jorge de Informática da Informática. Sociedade Ética, ele passa uns textos e se você fizer, você passa na cadeira e tem presença. É isso. É isso. Alguns é só atividade. Então, eles só dizem. para Né, cada um. só para complementar rapidinho. Cada professor, né, como ele mesmo disse, cada professor tem a sua diferença de ministrar aula, ministrar cadeira, tem a diferença de ementa, diferença de pedir presença, né? E como ele disse, há professores que pedem presenças, que não pedem, então vocês vão ver todo tipo de professor, tá? O bonzinho, o malzinho. Então, a gente também tem o tempo na universidade, né? Então, como vocês sabem, nosso curso ele é diurno, ele ocorre tanto no período da manhã quanto da tarde, e isso interfere bastante na nossa vivência da escola, né? Porque, basicamente, aliás, na escola a gente, assim, muito provavelmente a gente estudava apenas um período, né? Sem contar com as escolas integrais. E no outro período a gente já estava em casa, a gente estava dormindo, estudando ou alguma outra coisa. Porém, na universidade, a gente meio que vai ficar, acho que o dia todo lá, dependendo do número de cadeiras que você tem. Por exemplo, no nosso primeiro semestre, no meio do Emerson, tinha dias que a gente chegava lá às 6 horas e a gente saía no último horário de tarde, que era 5 horas por aí. Então, a gente vai ficar bem mais tempo na faculdade e isso diferencia muito da faculdade para o colégio. É muito tempo no ônibus, indo, voltando. Exatamente. E aí também tem a questão das provas, né? Então, basicamente, nessa questão das provas, eu não sei como era o modelo daí de provas do ensino médio de vocês, mas aqui na nossa universidade a gente tinha, né? A gente era mais comum de ver provas abertas, né? Com mais ou menos 3 ou 4 questões que a gente demorava, sei lá, 2 horas para fazer. É um choque diferente, porque acredito que no nosso ensino médio, no nosso terceiro ano, a gente está se preparando tanto para o Enem, tanto para outros vestibulares, e basicamente esses vestibulares são de múltipla escolha. Quando você chega na universidade, é tudo aberto, mas tudo aberto. E acho que é isso. Mudou um pouco, agora não é AD, porque os professores estão se adaptando, ou seja, as provas estão ficando de maneiras diferentes. Por exemplo, como o próprio Emerson falou, a gente tem um professor que ele cobra textos escritos, né? A gente vai ter que fazer, sei lá, 8 textos. Pronto, se a gente fez esses outros textos, a gente passou na cadeira. Então, essa questão de provas, ela também é bastante flexível quanto a da escola, que, por exemplo, também, dando exemplo do nosso semestre, com o Thelma, a gente só teve um trabalho final. A gente fez esse trabalho e a gente apresentou bem e tiramos uma nota boa e passamos. Ou seja, alguns professores eles substituem provas por alguns projetos
e isso flexibiliza muito essa questão de provas, né? E tem muita mesclagem também. Tem professor que passa nota dividida aí, né? Tipo, geralmente no presencial a gente tem algumas avaliações que correspondem a várias provas que no final dá uma média para você passar na cadeira ou não. Então tem professor que passa uma prova, depois passa um trabalho, passa algumas atividades para você entregar no dia X e assim vai. Então é um conjunto de coisas aí. Isso. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre as oportunidades da UEST. Quer falar agora, Anderson? Vamos falando aí. Por exemplo, começando pelo o centro acadêmico, né, que a gente chama de CA. Eu não tenho tanta experiência para falar sobre ele. Eu cheguei a visitar lá na UES, eu vi como que era. Era um quartinho lá que geralmente ficavam os representantes. Eu não sei se o Levi é mais de lá, eu acho que não é, né? Não, não. O Levi, ele é um ex-petiano, muita gente boa. Inclusive, eu acho que vocês gostariam de conhecer ele, e eu acho que vão conhecer. Se Acho que é voltar muito... antes dele da universidade, né? Terminar o mestrado, eu acho, essas coisas. Enfim, o que é o CA, né? O CA, ele é o centro acadêmico, ele é a parte política do curso, e lá você consegue fazer algumas coisas. Uma delas é a solicitação da carteira estudantil, né? Eu não sei exatamente como funciona, mas se alguém tiver dúvida de como é que isso vai acontecer mais na frente, a gente pode explicar um pouco melhor. Mas, de forma resumida, o CA ele é como se fosse a voz do curso, assim. Ele é a parte que representa, né, o curso de computação aí, É só de computação ou são vários? Não, só de computação e tem... Só- Não, são vários, né? Tem o CA de enfermagem, Então para etc. cada curso tem um CA aí, né, que é responsável por representar a voz do curso, assim, em embates de decisões políticas. E eles são os principais representantes entre a relação de aluno-coordenação, assim. Porque como eles já têm mais experiência de como é que funcionam as coisas na universidade, se você chega com um problema X, eles vão saber melhor para onde é que você tem que ir, né? Então é muito interessante consultar eles antes de ir diretamente na coordenação, né? Então, Exatamente. quer falar alguma coisa? Não, não. Então, é muito essa parte, assim, tipo, então se você, com um grupo de estudantes, está revoltado com alguma situação de algum professor, você pode ir consultar o CA vai ter um embasamento melhor, assim, para entrar em contato com a coordenação e faz isso e tudo dá certo, ou não. Mas não é obrigação da gente entrar em contato com o CA, a gente pode falar direto com a coordenação, que é o que muitas pessoas daqui, tipo, do PET já fizeram. A gente tem muito contato com o nosso coordenador, que é o Rafael. Ele é super receptivo, ele responde os e-mails na hora, então, se você tiver qualquer problema, você pode mandar um e-mail para ele. Só é meio bruto às vezes. Então, agora a gente vai falar sobre as bolsas. Então, primeiramente a gente tem a iniciação científica, que ela se enquadra justamente naquilo que a gente falou no começo, a parte de pesquisa do curso. Ou seja, essa bolsa ela vai ser uma bolsa, né? Claro, que de algum laboratório específico de um professor que quando você entrar nessa bolsa você vai ter que realizar uma pesquisa daquele o que eu disse, embasado naquele laboratório. Por exemplo, se você entrar no laboratório de machine learning e você for um bolsista de lá, você vai ter que fazer uma pesquisa na área de machine learning. E meio que para isso a gente tem um suporte, né? Que no caso é o valor em dinheiro, né? E que você vai ter que realizar pesquisas lá. Basicamente é isso. A gente tem diversos laboratórios que, se eu não me engano, vai ter uma apresentação sobre isso. E cada laboratório ele é responsável por uma área. Se você entrar em algum desses laboratórios, você vai meio que fazer uma pesquisa naquela área e com isso você vai adquirir mais conhecimento para você mesmo, porque vai ter lá o professor para te ajudar no que você tiver achando difícil. Você vai se preparar para o seu TCC futuramente, que você já vai ter escrito um artigo, vai ficar bem mais fácil, por assim dizer, apesar da gente já ter cadeiras que nos preparam para o TCC. A iniciação científica ela é uma boa para a gente ampliar os nossos conhecimentos, não ficar restringido só nas nossas cadeiras. Quer falar alguma coisa? E para a galera que tem realmente curiosidade, entender como é que funciona, né, o processo de pesquisa, de iniciação científica mesmo, são bolsas muito interessantes que tu vai ser remunerado para aprender o que tu quer realmente aprender aí, que seja na área de pesquisa, né?
Mas não só isso, a gente tem também outras coisas que ajudam, não exatamente bolsa, mas a gente tem empresa júnior lá, que eu não sei se vai ter no slide aí, Vai ter. mas que a galera que curte coisa mais teórica, mais técnica, tem também lá algumas coisas que você pode aproveitar. Essas bolsas geralmente são mais atreladas à parte acadêmica mesmo, assim. Isso. E a gente tem a nossa bolsa o PET, que a gente vai apresentar melhor sexta, se eu não me engano. E basicamente é a melhor bolsa, né? Por assim dizer. RS. Então, não tem muito o que eu falar do PET, senão eu vou comer a apresentação da galera da sexta. Mas então, a gente, como o Emerson já disse também no começo, a gente trabalha onde os 3 pilares da universidade trabalham, na pesquisa, no ensino e na extensão. Ou seja, a gente tem nossas atividades e essas atividades elas são baseadas nesses 3 pilares. Ou seja, a gente tem uma atividade voltada para o ensino, que no caso é a nossa tutoria. A gente tem atividades da extensão, que no caso seria a Semana da Computação. A gente teria PetLesters, que PetLesters a gente vai nos colégios e a gente apresenta uma palestra feita pela gente. É uma atividade de extensão. E atividade de ensino, eu já disse, né, que é a tutoria, ensino, pesquisa, a gente também tem a nossa pesquisa, a gente precisa realizar uma pesquisa todo ano. E a extensão, como eu já disse anteriormente. A gente também tem a praia, né? Falei da praia. Antes de continuar com as bolsas, só respondendo a pergunta da Yasmin, né? Se ela. Eu vou ler o que ela falou aqui. Oi, para quem tem interesse nessa questão de bolsas, a partir de quando vocês sugerem que a gente procure em questão de estar apto para acompanhar, etc. Eu não sei te informar a respeito de outras bolsas, mas, por exemplo, no PET, assim que eu entrei na universidade e surgiu o processo seletivo, eu já eu já participei do processo, deu tudo certo entrar, e relativamente eu acho que isso vai de pessoa para pessoa, assim, tipo, por exemplo, eu consegui acompanhar direitinho, eu acho que o PET não me atrapalhou na graduação ainda, e então acho que vai de pessoa para pessoa. Você pode até tentar, entra numa bolsa, ver como é que vai ficar o negócio. Mas uma coisa importante, por exemplo, no PET, é que a gente sempre prioriza a graduação. Então, se a gente tem algumas atividades que estão pegando muito tempo seu e tal, e está te atrapalhando na graduação, é só conversar com a gente, que a gente entra no consenso e tenta diminuir aí a demanda de atividades para você, para que melhore a sua graduação e tudo mais. Então, todas as bolsas, incluindo o PET, elas focam primeiro na graduação. Então, você tem que ir bem na graduação. Elas tentam ser flexíveis para isso, pois são bolsas, né? Elas te incentivam a continuar estudando, na verdade. Não é para ela te desmotivar, te fazer ir mal no negócio. Isso. Eu vou me meter aqui. Pode falar, Silvio. Prolongar a tua fala, Emerson. Falou muito bem. E também acrescentar que vocês estão presos na ementa só no primeiro semestre. A partir do segundo semestre, se eu quiser fazer 2 cadeiras, se eu quiser fazer 8 cadeiras, dependendo da disponibilidade do meu tempo, dependendo da disponibilidade das cadeiras, eu vou poder escolher quantas cadeiras eu faço e os horários que eu vou fazer as cadeiras. Ou seja, abre muito mais uma possibilidade para você tentar uma bolsa, como o Emerson falou, tentar ver se está dando certo, passar um semestre ali, se tiver muito pesado para você no semestre seguinte, ou você reduz a quantidade de cadeira, ou até mesmo você, se não estiver dando para acompanhar, você tenta outra bolsa, ou sai, passa um tempinho ali só na graduação. Ou seja, você tem uma liberdade muito maior e é algo muito mais fluido a partir do segundo semestre, claro. No primeiro vocês estão presos à grade, né? Essas 5 cadeiras. Uhum. E tem outra questão também que depende muito da bolsa, depende muito do edital. O PET, por exemplo, ele possibilita que você entre a partir do primeiro semestre. Só que tem outras bolsas que precisa que você tenha uma experiência um pouquinho mais dentro do curso. Aí vai depender do que você quiser e depender mesmo do processo da bolsa. Mas isso você vai vendo no edital, então é bem tranquilo. Eu desmontei aqui para me falar voado, só porque, apesar dos meninos todos, inclusive o Emerson e Yasmin e o Silvio terem explicado muito bem, eu vou pegar esse tempo aqui rapidinho para cortar vocês para falar, porque eu estou aqui há um pouquinho mais de tempo nessa faculdade, só um pouquinho. Eu estou há 6 anos. Aí eu queria comentar sobre uma coisa que eu acho muito importante vocês
pegarem desde o começo, que é o seguinte: não percam oportunidades. Mesmo que vocês talvez achem que vocês possam não se interessar, por exemplo, vocês estão entrando agora, talvez vocês não saibam muito bem se vocês querem seguir para a área acadêmica ou para a área do mercado mesmo. E talvez, se vocês não forem atrás dessas experiências logo, vocês podem chegar no final do curso sem ter se decidido ainda. Então, eu recomendo que, mesmo que vocês achem que talvez vocês não vão se interessar em pesquisa ou alguma coisa, ou em mercado, tentem experimentar de tudo que vocês tiverem oportunidade. Como o pessoal falou muito bem, nem tudo vocês vão poder entrar desde o começo, nem tudo vai aparecer a oportunidade, porque depende das bolsas abrirem em processos seletivos e tal. Mas tudo que vocês verem, principalmente nesse começo, que vocês vão ter mais tempo livre, as cadeiras são mais fáceis, aproveitem esse tempo para testar de tudo. Testa PET, testa iniciação científica, testa ACES, testa tudo que aparecer para vocês mais na frente terem conhecimento do que vocês gostam, do que vocês querem. E mas aí, para aproveitar para puxar isso que eu falei, a gente vai trazer nos próximos dias da apresentação para vocês pessoas de várias dessas bolsas para conversar com vocês, então vocês vão ter mais ideia do que vocês podem querer a princípio e tal. E sempre que tem algum tipo de seleção, a gente, se estiver sabendo, a gente costuma mandar no grupo de vocês, para caso vocês se interessem. Então é isso, foi mal cortar vocês aí, pessoal, podem continuar. De boa, de boa. A gente tem a Praia também, né? Se tu quiser falar aí. A Praia, ela é um negócio que eu não conheço muito bem, mas a sigla, né, significa aí Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, e é basicamente uma bolsa aí que você é remunerado por trabalhar com ofícios, por mexer na parte administrativa lá da UES e tal. Então é um negócio que seria acompanhado e tudo mais. E geralmente pessoas que se enquadram nesse tipo de bolsa são pessoas de baixa renda, né? Então um dos requisitos aí é ter baixa renda comprovada para que participe dessa bolsa aí. Exatamente. E a gente também tem a monitoria, que basicamente aquele acompanhamento que a gente vai ter durante algumas disciplinas. A gente vai ter, acho que é mais comum a partir do segundo semestre, a gente sempre vai ter um aluno, seja do nosso curso ou não, que ele vai estar lá acompanhando a gente na disciplina, que vai estar lá tirando nossas dúvidas, que vai esclarecer muitas das nossas dúvidas, vai ajudar o professor, dependendo da disciplina, o professor pode até pedir para ele dar uma aula no lugar dele. Então, basicamente, a monitoria, elas são relacionadas a disciplinas. Por exemplo, a gente pode ter, você pode se candidatar até a monitoria de, sei lá, dando um exemplo, de uma cadeira de segundo semestre, álgebra linear, que é a do nosso termo, né? Ele geralmente, quando o curso, quando está terminando o semestre, ele abre as vagas para essa monitoria. Daí lá, ele mesmo explica o requisito para você entrar nessa bolsa, que basicamente você tem que ter passado, né, nessa disciplina, dando o exemplo de álgebra linear, não é caso de regra. A gente tem, você precisa ter passado na disciplina, ter uma média de NPC maior que 7, e, se não me engano, você não pode ter reprovado por falta. Então, basicamente, essas bolsas de monitoria são os professores que abrem, entre aspas, essas vagas, e você pode se tornar um monitor, dependendo se você quiser ou não. Você pode trabalhar na parte de ensino, você também vai estar ajudando outros alunos da universidade. E é remunerado, né? Sim, você ganha isso, dinheiro. É remunerado. Geralmente as bolsas, elas ficam em torno aí de uns R$400, né? A maioria. Isso. A maioria mesmo. Então, a gente também tem a nossa empresa júnior, que no caso é a Ascens, que a gente tem um ex-integrante da Ascens, que é o Lucas, e se ele quiser falar melhor de como é a empresa júnior, porque realmente eu não tenho muito conhecimento sobre a empresa júnior, não. Posso falar, se quiser. Dá só um resumozinho. Show. Basicamente, nós temos a Ascens, né, que é a empresa júnior de ciência da computação da UES. E, a Ascens, ela participa do movimento Empresa Júnior,
que é o movimento de empresas juniores do Brasil inteiro. Então, todo estado tem como se fosse uma federação. Aqui no nosso Ceará nós temos a FEGES, que é a Federação de Empresas Juniores do Ceará. Basicamente, uma empresa júnior é uma empresa formada só por alunos, né, do curso de sua graduação, e tem o objetivo de trazer um pouco mais do empreendedorismo e do lado empresarial mesmo, do mercado de trabalho, já para dentro da universidade. Então, enquanto você estiver na universidade, você já tem a oportunidade de meio que se inserir no mercado, já aprendendo as coisas mais atuais. A empresa júnior não tem bolsa, porque, por lei, quem está dentro da empresa júnior não pode receber dinheiro. Então, o dinheiro que é arrecadado na empresa júnior é investido na própria empresa. E é isso. É uma experiência bastante massa para você ter dentro da universidade. Principalmente, peraí, tá passando uma moto. Principalmente para a galera que gosta de parte técnica, né, que quer realmente já entrar no mundo de desenvolvimento mesmo, web e tudo mais, é uma oportunidade muito interessante. Então, tipo, no decorrer da universidade aí vocês vão vendo que tem uns que vão se interessar mais por iniciação científica, por área acadêmica, tem outros que vão se interessar mais por mercado de trabalho, que é a aplicação de tecnologias mais atuais, assim, para desenvolver alguma solução. Então, é uma essas coisas aí. Pluralidade, né? E isso tudo se encaixa no que o Vasconcelos disse anteriormente, que é a questão das oportunidades. Então, eu tenho certeza que durante o seu tempo na universidade, você vai ter bastante tempo para decidir o que você quer. Então, você ter esse conhecimento, você tem que meio que ir testando. Ou seja, se você quiser, você pode passar pelo PET e conhecer um pouco mais a área de extensão e de ensino também. Você pode ter mentoria, pode ir para a empresa júnior, e daí você vai se moldando na universidade. E o que o Vasconcelos falou também é muito importante. É bom a gente não perder tantas oportunidades no nosso curso, porque a gente só faz uma vez, né? Ou tá fazer só uma vez. E a gente também tem esportes, né? Que basicamente são... Posso estar falando besteira, mas bolsas para o pessoal do esporte, né? Que, por exemplo, sei lá, se você jogar pelo time da UES, você vai ter uma bolsa por jogar lá, entendeu? Acho que é isso. Não, só te corrigindo, tá? Nesse ponto, pessoal, em relação às oportunidades na universidade, é a disposição do que se tem na universidade para todos vocês, como eu citei antes. Então, nesse ponto esportes, não há ainda bolsa, pois não há ainda bolsa nos esportes, porque os esportes ainda estão em constante evolução e não tem um grande apoio da universidade. Mas essa oportunidade, ponto esportes como oportunidade, é o que eu já falei para vocês, que a universidade se disponibiliza de vários núcleos, de danças, lutas, esportes de quadra, entre outros. Sim, verdade. Uma coisa que acontecia bastante no meu semestre era, nos 4 ou 5 meses que eu passei na universidade lá, era que no período de almoço, que a gente tem um intervalo de meio-dia, eu acho, né? É meio-dia? Né? Não lembro mais não. Até 1h. 11 horas. 11 horas até 12 horas, não, por aí. Enfim, tinha um horário do almoço que tu ia almoçar e tinha tempo livre. Aí tu descansava, só que tinha gente que ia jogar bola, entendeu? Basicamente é isso. Muito bom. Aí vocês podem jogar bola. E evoluir. A gente também tem grupos de estudos, né? Que a gente meio que pode participar entre eles. Não tem muito o que explicar sobre o grupo de estudos. Você basicamente vai estar reunido com um grupo de alunos que vão se ajudar entre si a estudar para aquela cadeira. É uma das oportunidades que a gente tem, né? E a gente também tem chance de ir para outro país. Não sei se tava mais fácil de ir, eu acho que anteriormente, quando a gente tinha Ciências Sem Fronteiras. Eu até cheguei a conhecer um rapaz do curso que ele fazia intercâmbio para Canadá, se eu não me engano, e ele tava lá, tipo, fazendo uma cadeira com a gente. Tipo, foi muito... Ele trabalhava com o desenvolvimento de aplicativos iOS lá por lá. Aí ele veio para o Brasil. Ele estava com mais medo de fazer a cadeira e passar do que
ir bem no TCC dele, entendeu? Então, no semestre que vem, vocês vão sofrer um pouquinho. Semestre que vem não, esse. Matemática discreta é no É no primeiro. primeiro? É no primeiro. É. Ele tá fazendo cadeira do primeiro semestre. Perdão, galera, eu tô meio doido hoje. Não, mas não vamos botar medo, não. Naquela época lá era porque a cadeira era mais difícil, simplesmente por conta dos professores. Eu não sei como é que tá agora, né? Todo mundo, acho que a grande maioria conseguiu passar na cadeira, por causa da pandemia, mas É isso. tudo dá certo, viu? Então, agora falando sobre o curso de computação. Então, basicamente, a computação ela é uma ciência que estuda as técnicas, metodologias e instrumentos computacionais que automatiza processos e desenvolve soluções baseadas no uso do processamento digital. Eita, isso aqui foi longo. Então, basicamente, a gente vai ter, no nosso curso de computação, essa é a definição formal. A gente vai estudar técnicas e metodologias, a gente vai ver, a gente sabe isso. Ou mais ou menos 4 anos e meio. A gente tem essa aqui é a divisão das nossas disciplinas, né? A gente tem a ciência básica complementar, fundamentos de computação, computação básica, que no caso eu acho que isso aqui seria ligado à cadeira de introdução à computação. A gente tem a formação especializada, quando a gente desbloqueia créditos para disciplinas opcionais, que a gente pode escolher uma área que a gente quer, entre aspas, se especializar. A gente vai ter uma aula mais voltada para aquele assunto. Por exemplo, a gente tem, se eu não me engano, disciplinas opcionais para engenharia de software, se a gente tiver interessado nessa área, né? Essa área de engenharia de software. A gente também tem a área mais de computação gráfica, também que nosso professor Théo. E basicamente é isso. A gente tem a formação humanística, que se dá mais ou menos por essas cadeiras mais, entre aspas, light, como comunicação e extensão, que vocês vão ver basicamente muito texto, e também inglês instrumental, né? E as tecnologias da computação, que a gente vai ver isso melhor a partir do segundo semestre à frente. A gente já vai ver mais outras linguagens e se especializar mais, né? Só uma coisa em relação ao curso de computação também, é que, tipo assim, galera, o curso de computação eu acho que é um dos mais difíceis da área de tecnologia mesmo. E realmente, tipo, é um curso puxado, mas que não é impossível de fazer, não. Então, isso demanda de esforço de vocês para conseguir acompanhar as matemáticas que vão ter, para conseguir acompanhar as cadeiras de física que a gente vai ter também. Então, tipo assim, como terminar o curso em menos tempo, não sei, tem como? Não, acho que não. Eu acho que esse seja o período mínimo, Parece, assim. parece que o mínimo Tem é sim. 3 anos. É 3 anos o mínimo, parece que Se você puxar, a partir do segundo semestre, como falaram, que você pode puxar as cadeiras para antes, se você for puxando as cadeiras lá da frente, você consegue. Mas não é muito recomendado, não, porque vai dificultando. Se você for continuar puxando cadeira, uma hora vai cobrar. E também é um pouco difícil, né, conseguir acessar essas cadeiras, porque, tipo, as cadeiras têm um processo de prioridade e tudo mais. Então, uma cadeira que é no seu semestre lá, você vai ter prioridade para pegar ela do que outras pessoas, entendeu? E é por isso que é muito importante que vocês se esforcem bastante no primeiro semestre, segundo, terceiro, porque, querendo ou não, a taxa de desistência do curso durante esses 3 primeiros semestres é um pouco mais baixa e sempre vão ter, tipo, todas as vagas ocupadas, assim, vocês vão ter prioridade menor caso reprove ou tranque. Então, evita fazer isso e é isso. E vale ressaltar também, eu não sei se deu para trancar nesse primeiro semestre EAD, mas geralmente a gente não pode trancar cadeiras no primeiro semestre, ou seja, a gente tem que fazer tudo à risca. Aliás, todas as disciplinas que vocês estiverem matriculadas, vocês não podem, sei lá, trancar essa disciplina. Vocês não podem trancar essa disciplina. A partir do segundo semestre, a gente pode trancar essas disciplinas que a gente sentir que não está indo bem, né? Basicamente é isso. Então, o que faz um cientista da computação? Tu quer falar melhor, Emerson? Tu que já é quase um. Pode ser. Citando esses 3 tópicos e depois falando um pouco sobre a minha visão, sobre alguns vídeos que eu acompanhei no YouTube a respeito do assunto e tudo mais. Então, citando os tópicos, é um profissional responsável por o desenvolvimento de sistemas e aplicações.
o que acontece é que quando você se torna um cientista da computação, quando você cursa ciência da computação, você aprende muitas técnicas e boas práticas e conteúdos que são muito ligados, né, à parte mais interna do negócio, assim. Então, você aprende as coisas no mais baixo nível, assim. Não no mais, mas muito baixo nível. Então, geralmente você estuda coisas que, por conta própria, se você fosse trabalhar na área de programação, de tecnologia, você provavelmente não teria a disciplina de sentar lá e estudar, entendeu? Então, é um profissional responsável por isso. Então, a gente aprende a desenvolver essas coisas. Só que, como eu disse, são coisas muito de baixo nível, assim. Então, se tratando de desenvolvimento de sistemas e aplicações mais complexos, mais completos, isso exige que você estude por fora, né? O que a faculdade faz em si é te tornar um cara capaz de dominar né? muitas tecnologias, entendeu? Ele projeta, implanta e realiza manutenções de sistemas e aplicações. Então, um cara que é formado nessa área tem mais bagagem, tem mais embasamento teórico para poder, como eu disse anteriormente, conseguir dominar uma tecnologia. Ele é um cara que trabalha de forma mais estruturada e tudo mais. Então, é como se fosse a base para um cara se tornar um ótimo profissional na área de tecnologia, entende? Ele seleciona recursos de trabalho, tais como metodologia de desenvolvimento de sistemas, linguagens de programação e ferramentas de desenvolvimento. Então, o curso, no geral, ele não te ensina como mexer com uma tecnologia. Como eu disse novamente, ele te ensina um geral, ele te ensina uma base para que tu domine quaisquer ferramentas que tu tenha acesso, entendeu? Óbvio que isso demanda tempo, mas você vai ser uma pessoa bem mais capacitada do que uma pessoa que não fez o curso, por exemplo. Não estou dizendo que não estou falando sobre ser melhor do que alguém, uma tecnologia ou algo do gênero, mas que tendo esse tipo de conteúdo em mente, esse tipo de bagagem teórica, vai ajudar, vai facilitar, vocês vão ser mais completos, entendeu? A faculdade, ela só tem a adicionar, no geral. Então, é isso. E falando um pouco sobre esse último tópico, é comum a gente ver que algumas pessoas pensarem em tipo, qual linguagem de programação a gente vai aprender na faculdade, nesse semestre? Então, a gente não vai aprender nenhuma linguagem de computação, linguagem de programação em específico, porque basicamente a gente vai aprender a teoria que está por trás daquela cadeira. Por exemplo, se a gente tiver uma cadeira de... A gente vai ter, né, no caso, vocês... vão ter uma cadeira chamada Programação Orientada a Objetos. E ela usa o paradigma orientado a objetos e blá, blá, blá. Então, nessa cadeira, você vai entender o que é a orientação a objetos, e daí o professor ele vai dar os exemplos em alguma linguagem. Geralmente, essa linguagem ela é geralmente Java, né? E também Python. Ou seja, é normal que você não aprenda assim, do básico ao avançado de uma linguagem em uma determinada cadeira, porque o que a cadeira vai proporcionar é só o conhecimento que você tem que ter daquela cadeira. Por exemplo, orientação a objetos, você vai conhecer esse paradigma, você vai entender como que programa daquela maneira, e é isso. A gente não tem uma linguagem de programação em si, assim, fixada para a gente aprender determinada cadeira. Exato, você aprende a programar. Só respondendo a pergunta do Antônio Marcos, eu estou no terceiro semestre, acabei de entrar no terceiro, igual vocês aí entrando no primeiro. Sim, então a gente tem as áreas da computação, que basicamente a gente pode ser um desenvolvedor, tanto web quanto mobile, o curso vai te dar um embasamento teórico para isso. A parte de IA, inteligência artificial, a gente vai ter essas cadeiras, vocês no caso, né? E eu também, né? Vamos ter essas cadeiras mais lá para frente, eu acho que lá para o sexto ou quinto semestre, por aí. A gente pode também, o curso também embasa essa área. A gente também tem disciplinas optativas direcionadas a essa área de inteligência artificial, com o nosso professor Gustavo. A gente também tem a parte de segurança da informação. Pesquisa também, a gente pode trabalhar na área de pesquisa, na computação, justamente com um embasamento teórico já da iniciação científica, do próprio PET em si. A gente também tem nosso mestrado, né? E terminando o nosso curso, a gente pode já ir direto para o mestrado. A gente pode ser gerente de projetos. A gente pode também trabalhar com redes. A gente só tem uma cadeira de redes, se não me engano, que é mais bem lá do final do semestre mesmo.
E a gente também pode a gente também pode trabalhar com engenharia de software. Ou seja, em síntese, a gente tem uma ampla área para a gente trabalhar na área de computação. A gente não vai estar restringido a apenas uma área. Eu vou aprender só a programar nesse curso. Não, você vai aprender diversas tecnologias. A gente vai aprender também de inteligência artificial, engenharia de software. E com isso você pode ir se especializando no curso, como eu disse anteriormente, com as disciplinas optativas, né? Então, agora a gente vai para alguns fatos aqui do nosso curso. A gente tem chance de se perder e se destacar. Então, é bastante comum, quando a gente está na universidade, a gente está lá naquele hype de estudar até passar na universidade, e depois que você entra, você meio que relaxa, assim. Você não está mais no mesmo pico que você está no ensino médio. Então, a gente tem uma chance de se perder muito, 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 muito grande, porque você pode relaxar muito na universidade. Você não tem tanta pressão quanto você tem no ensino médio. Você precisa passar na universidade, você tá lá com a pressão dos seus pais, então você tem uma chance bastante grande de se perder, né? E também de se destacar. É muito uma coisa de, pô, tu chega na universidade, tu foi pra universidade para, sei lá, assistir aula, mas no meio do negócio, sei lá, 8 horas da manhã, não, 8 horas tá fechado, vai. Vamos supor que a cadeira é à tarde, tu tá lá na UES umas 2 horas da tarde, aí, vixe, mano, tô com vontade de ir pro Viaçu. Aí tu pega o ônibus e tu vai, entendeu? Tipo, não tem ninguém te proibindo de fazer nada, assim. E vão surgir convites, eu já recebi muito convite pra beber, eu nunca fiquei bêbado, imagina. Então, realmente tem muito isso, galera. O negócio é vocês saberem filtrar as coisas e saber o que que vai te ajudar e o que que não vai. Saber quais são os momentos apropriados para que tu se divirta e para que tu dê uma focada nos estudos, porque alguma coisa está precisando ali, entendeu? Então é um equilíbrio. Assim como você se diverte, você trabalha. E aí já puxa um pouco de responsabilidade, né? A gente vai ter que ter uma responsabilidade maior com o nosso tempo, né? A gente não pode só brincar, e também a gente também não pode só estudar, senão nós vamos ficar doido. Então, é isso. Então, a gente entra na universidade achando, sei lá, eu fiz um curso de programação ali lá na Messejana e gostei muito. Vou entrar na ciência da computação que eu gosto de programar. Então, não é bem isso. A gente não vai entrar assim e estudar só o que a gente gosta. Sei lá, eu quero estudar só, não sei, eu quero estudar só Python. Não, você não vai estudar só Python. Como eu já disse, você vai estudar outras coisas e outras tecnologias. Então, e a gente também a gente sabe que tem muita matemática no nosso curso. Ou seja, no primeiro semestre, a gente tem, se eu não me engano, são 3 cadeiras de matemática. É quase 50% da nossa grade curricular em matemática, que é geometria analítica, cálculo 1 e matemática discreta. Tipo, full matemática. É muita matemática mesmo no começo. Inclusive, ixi, eu esqueci o que eu ia falar. Aí, por exemplo, aí a partir de que a gente vai passando no nosso curso, essas cadeiras de matemática elas vão ficando mais filtradas, né? Por exemplo, no nosso segundo semestre a gente era para ter, vixe, mas pior que fica filtrado não, a gente teve, não, era 2 que a gente era para ter, cálculo 2 e física 2, duas matérias de exatos. E daí a gente vai, física 1. E daí a gente sempre vai ter cálculo até mais ou menos o 4º semestre por aí, que a gente tem cálculo numérico, e depois a gente também tem programação matemática, que também é matemática, ou seja, a matemática nunca vai abandonar a gente nesse curso. Sempre vai estar lá, pelo menos 1 ou 2 cadeiras de matemática. É isso. O que eu ia falar que eu tinha esquecido era que, tipo assim, na faculdade em si, assim, você aprende métodos de algumas coisas e a linguagem de programação é só uma forma de tu executar, entendeu? Tu pode fazer isso com várias outras linguagens. Isso cabe a gente pegar a internet aí e dar uma olhada como é que usa a linguagem, então. Isso, a documentação de cada linguagem, e é isso. Então, quando a gente entra na universidade, né, a gente vendo aquelas séries lá de americanos e tal, a gente vai achar que tem muita festa, que não sei o quê. Mas, assim, a realidade é que a gente não tem muita festa, não. Pelo menos até onde eu fui, a universidade estava bem pacata. Se bem que eu não ficava até muito tarde da noite, mas, assim, é uma visão muito estereotipada essa de que universidade é festa, bebida, não sei o quê. A gente meio que não é isso, entendeu?
Agora, eu vi outras universidades, acho que a UFC estava fazendo isso. Eu não sei se era meme, mas eu vi que tava tendo umas caloradas aí no Rabu. Então, vocês podem participar de uma calorada e ver Sim, como é aí. Virtual. eu, eu vi essa calorada, mano. Enfim, então, essa expectativa, essa realidade aqui. Então, é comum a gente entrar no nosso curso meio que, não sei como vocês eram no seu ensino médio, pelo menos eu e o Emerson, a gente meio que, sei lá, a gente queria porque queria tirar uma nota boa. E no nosso primeiro semestre a gente sofreu bastante com isso, principalmente na cadeira de matemática discreta, porque, tipo assim, a gente estudava, e não conseguia entender, aliás, conseguia entender o conteúdo, mas tirava uma nota baixa. E isso frustra muito mesmo. Tipo, na universidade a gente vai aprender a se conformar com determinadas notas, ou seja, você vai ver, existem algumas cadeiras que você pode meio que se matar de estudar, mas você pode tirar uma nota que não seja do seu agrado. Por exemplo, não, falei antes. Ia falar, me esqueci. Em relação à pergunta do Jaime, né? Geralmente a média que a gente tem é 7 para passar direto, assim, tipo, tu não faz nenhuma coisa, tirou 7, passou na cadeira. Se tu tirar abaixo de 7 e acima de 5, entre 5 e 7, tu faz a NF, e a NF é uma outra prova que você faz ela, né? Aí pega a sua nota anterior, tira uma média, e se você ficar acima de 5, você também passa. É acima de 4? Isso, acima de na 4, NF é acima de 4. Igual a 4, né? Beleza. Igual a 4 e menor que 7, é isso. Então, basicamente, a NF aí é o processo para te salvar, assim. Quando você tira uma nota abaixo de 7 e maior do que 5, faz ela, tira uma média, se der 4 ou acima de 4, você está aprovado na disciplina. É isso? Falei certo? Só uma Não. correção. Para ir para a NF, você precisa ter entre 5 e menos que 7, entre 4 e menos que 7, desculpa, e para passar na NF tem que ser 5. Beleza. Então, o intervalo se vocês tirarem acima de 4, mas abaixo de 7, faz a NF. Pega a nota dessa prova, soma com a anterior, né, a média que você tirou, entre 4 e 7, tira a média daquilo ali, soma, tira a média, se der acima de 5 ou igual a 5, passa. Isso, exatamente. É como se fosse não, a mano. recuperação. Mano. Não é porque já teve disciplina que eu passei de NF com média 4, álgebra linear. Então é só questão de opinião, galera. Aí vocês vão. Você passa... Cara, depende do professor. Não pode passar com média 4, não, mas tu tirar Não pode abaixo passar com média 4, talvez vai, mano. Mano, não, Pois é eu também acho que é média 5. Mesmo que tu precisasse de 4 para passar, se tu tirar abaixo de 5, tu reprova. Isso, exatamente. Não tirem abaixo de 5, galera. Isso, não tirar abaixo de 5 que vai dar certo. Exato. Então, aqui a gente tem alguns locais da UES, né? Relacionado ao nosso curso. O Bernardo já até falou de alguns e tal. A gente tem o nosso bloco P, que no caso é o bloco onde a maioria das aulas ocorria, né? É o bloco de computação, né? Isso. A gente tem um mestrado de acadêmico em ciência da computação, que é um prédio, né? Que é lá onde a gente realizava a nossa recepção no passado, isso. Mas lá também a gente tinha alguns laboratórios de alguns professores, que, se eu não me engano, lá tinha um Larsis, tinha uns laboratórios aí. Eu não vou lembrar agora o nome na certa. E lá também que é tratado os assuntos do mestrado, né? A gente tem a secretaria, que, se eu não me engano, ela fica também no bloco P. A gente sobe as escadas e no final do corredor na direita é a secretaria. Só fui lá uma vez que foi carimbar um negócio na carteirinha. A gente tem o nosso LabComp, que é o nosso laboratório onde ficam os computadores. Se o professor quiser dar uma aula com a galera no PC, né? A gente tem a nossa coordenação, que, se eu não me engano também, é lá perto da secretaria. O nosso coordenador, ele tem uma sala na secretaria, se eu não me engano. A gente tem o nosso centro acadêmico, que basicamente é esse cantinho que você pode ficar lá descansando e tal, que eu acho que o Bernardo também mostrou. E a gente tem o nosso PET, que é um prédio, né? Um prédio que existem várias salas e cada sala é um PET. E lá a gente tem uma sala que a gente pode descansar, a gente pode dormir, a gente pode jogar jogos de mesa. Isso. Estudar, fazer coisa que tem que fazer. Exatamente. O Emerson ficava vendo anime.
enfim. E aqui a gente tem locais para convivência. Então, a gente tem aquele elefante branco, né? Que é aquele local lá que o Bernardo falou. Basicamente é um local assim coberto que você tem umas cadeiras lá, você pode ficar conversando. Basicamente é isso. A gente tem um complexo poliesportivo, que a gente a nossa. É a quadra, né? Que tem. A gente tem umas 3 quadras, se eu não me engano. Que a gente pode jogar vôlei, jogar futebol. Também tem umas piscinas lá, se eu não me engano. Vamos dar uma acelerada que já vai dar 11 horas já. Vixe. A gente também tem outros CAs, né? A gente tem esse Ecobé, que é um centro de terapia lá, de massagem. Você pode ir lá e a pessoa fazer uma massagem em você. Tem o Banco do Bradesco, que, sei lá, se você vai sacar dinheiro, tem um banco. A gente tem o Hospital Veterinário, não sei onde fica, mas você pode levar lá seu bichinho se ele estiver doente e eles vão te atender lá. A gente tem um Bloco M aqui, que eu prefiro não falar nada. A gente tem esse corredor cultural aqui, que basicamente ele é um corredor. Mas não tem o que falar, um corredor, cara. Um corredor muito grande que dá para você ficar sentado lá falando da vida alheia. Tem umas tomadas lá, você pode botar o celular para carregar e ficar lá. E a gente tem Guatemi, que é aquela lojinha lá que vende arrumo de coisa. Então, tá, como considerações finais, a gente tem que dizer que a universidade ela é uma das fases mais marcantes da sua vida, sem dúvida nenhuma. A faculdade, tipo, se você está fazendo a primeira vez, só se vive uma vez, a primeira experiência é uma das mais marcantes. Nem tá vivendo direito, né? Pois é, mano. Viver em casa. Então, é um dos movimentos mais propícios para alavancar a nossa carreira. A gente pode deslanchar, né, a nossa carreira se a gente se esforçar e quiser, né? A gente, como até o Vasconcelos puxou esse ponto anteriormente, a gente tem que aproveitar as oportunidades na nossa universidade. Você tem que, como uma pessoa mais velha no curso, como ele já disse, você tem que aproveitar essas oportunidades, porque isso vai adicionar muito mais à sua carreira. Ela também contribui para uma visão de mundo maior. Por exemplo, você entra na universidade, você pode entrar com uma visão muito fechada. Porém, quando você sair, tenho certeza que você vai ter uma visão bem mais ampla. A gente tem como conselho não deixar tudo para a última hora. Não vamos fazer as tarefinhas de madrugada, galera. Faça antes. Isso aqui vai ajudar muito. A gente não se prender aos conteúdos da disciplina. A gente meio que buscar cursos afora, buscar outras plataformas de curso. Sei lá, se você quiser aprender o desenvolvimento web, você comprar um curso e fazer, isso daqui é bastante importante. Isso aqui vai adicionar bastante na sua experiência profissional. E para o curso ser reconhecido, ele precisa da gente, ou seja, a gente que faz o curso ser o que ele é. Sei lá, se o curso ele é um curso muito bom, fica aí no mercado. É porque a gente fez isso. É isso. Só para finalizar, eu queria deixar uma mensagem e só voltar em relação ao Bloco M, que o objetivo foi deixar vocês curiosos, mas ninguém ligou, né? Mas o Bloco M, o Bloco M é um bloco aí que quase não tem aula, não sei se é abandonado, eu nunca fui lá, e é verdade o que eu tô falando. E é verdade. Vou dizer o que me disseram, o povo disse que lá tem coito e tal, tem relações aí, a galera vai para lá para fazer umas putaria. Usar drogas, provavelmente. Tem pederastia lá. É isso. Essas coisas aí. E a mensagem que eu ia deixar para vocês, tem mais alguma coisa depois desse slide, Yasmin? Não. Não, é só uma mensagem final, mas diz. A mensagem que eu queria deixar para vocês era, tipo, em relação igual a essa penúltima frase aí, de não se prender aos conteúdos das disciplinas, né? Quando eu entrei na UES, eu tentei ir para a UFC com a nota do Enem, e eu era de uma escola profissionalizante, né? Que se enquadrava em escola pública. E eu tentei fazer o Enem, no caso eu fiz o Enem, tentei entrar lá na UFC no mesmo curso de ciência da computação, eu me enquadrava em 2 cotas, só que aconteceu um problema lá no SISU, que o negócio abaixou a nota no último dia, eu acabei trocando de cota e por muito pouco eu não consegui ir para a UFC. Aí eu fiquei meio me cobrando, né? Pô, o UFC o pessoal diz que é melhor, é federal, tem mais estrutura, e se é melhor eu não sei, mas que tem mais estrutura tem. Mas a questão é que quem vocês vão ser depois da universidade
não depende dela, entendeu? A universidade é tijolo. Você vai para lá, você tem aulas com professores, uns são bons, outros não são tão bons. Você tem professores que conseguem entender o conteúdo, outros não conseguem, mas faculdade é tijolo, entendeu? Quem vai fazer tua formação é tu que vai estudar, tu que vai aprender as coisas, tu não precisa aprender tudo da faculdade na faculdade, a gente tem YouTube, a gente tem PDF pirata aí na internet, então, tipo assim, vocês vão ser bons profissionais, vocês vão ser pessoas de sucesso se vocês quiserem isso e vocês buscarem isso. Não vai ser um conjunto de tijolo que vai fazer isso para vocês, não, entendeu? E no fim das contas foi melhor ter ficado na UESC, que eu pego só um ônibus. Então, e do final aqui, a gente tem um alerta importante que a gente não precisa ter pressa para a gente se formar. A gente precisa fazer tudo no nosso tempo. A gente vê muita gente que meio que se apressa e nessa, tem aquele ditado, né, que apressado trabalha em dobro, ou alguma coisa assim. Ou seja, por vezes nessa pressa a pessoa vai, reprova disciplina, aí não consegue vaga para essa disciplina e tal. Então, a gente tem que fazer tudo no nosso tempo. A gente não precisa se apressar e querer correr, eu quero terminar logo, meu Deus do céu. Não precisa. A gente tem as oportunidades que a universidade dá para a gente tem as nossas bolsas, a gente tem a oportunidade de estágio. Então, assim, a gente tem que fazer tudo no nosso tempo. A gente não precisa se apressar. Só se diz uma vez, né? Não se comparem, galera. Se comparar é a pior coisa que tem. Principalmente na universidade, que tu vai ver cara lá muito foda, menina muito foda. E tu vai... eu não sou nada em comparação a ele aqui nesse assunto, mas é naquele assunto. Então, aquela pessoa ali, ela se aprimorou naquele assunto específico para ser quem ela é ali, entendeu? E você tem o seu nicho aí, cada um é bom em alguma coisa. E é isso. Pet Valeu. agradece a atenção de todos. Muito obrigado.